Olá, turma. Passando aqui para gravar a parte 1 da aula sobre projeto de texto, que acabou dando um problema, não consegui gravar o início da aula. Vai ser bem curta essa apresentação, né, para poder, né, somar as duas aulas e ficar num tempo bom aí. Tá? Então, o que nós vamos falar nessa aula 3? Nós vamos falar sobre projeto de texto, vamos falar de alguns elementos pré-textuais, no caso, vamos falar de rascunho, vamos falar do planejamento pré-rascunho. Então, é mais ou menos essa a ideia dessa aula de hoje, e depois apresentar um texto e mostrar como esse projeto de texto ele se dá dentro do... esse projeto de texto se dá dentro da nossa redação efetivamente, tá bom? Então, vou aqui passar para essa nossa apresentação, tá bom? E aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem lá no grupo de alunos ou mandem no privado, para a gente dialogar a respeito desse tema, tá? Então, beleza. Toda redação, para ela ter um projeto de texto excelente, ela vai ter vários elementos. No caso de vocês, uma argumentação boa, uma informatividade acima da média, o texto bem informativo, e um texto com padrão alto de coesão e coerência, além do respeito à norma culta. Então, esses elementos eles vão compor na prova discursiva de vocês o que a gente chama de projeto de texto estratégico. Esse projeto de texto estratégico é que vai possibilitar vocês alcançar uma pontuação acima de 900 pontos, porque você vai atingir os maiores níveis para cada item lá daquele edital, tá? Então, para uma redação, para uma prova discursiva ter um projeto de texto, para ser uma redação excelente, ela precisa de ter um projeto de texto estratégico, tá? E o que é esse projeto de texto estratégico? Efetivamente, quando o avaliador ele olha para o teu texto e ele vai saber exatamente o que tu vai fazer ao longo da tua redação. Quando ele lê a tua introdução, ele já entende, o desenvolvimento 1 vai ser dessa maneira, o 2 dessa outra maneira, ele vai fazer um fechamento. Então, é como se fosse uma pré-visualização do que você vai executar na sua redação. Então, esse é um projeto de texto que ele serve para o avaliador balizar a correção dele, tá? Então, deixa eu só pegar alguns pontos aqui que eu falei na aula que não foi gravada, só para mim não deixar passar algumas informações que eu acho importantes, tá? Existe... O que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Entrando também na questão do rascunho, tá? Entrando na questão do rascunho. O rascunho é aquele momento antes de você entregar a sua folha definitiva. Então, você vai ter 3 momentos. Você vai ter o planejamento em si, o rascunho e a folha definitiva. Esses são os 3 momentos que você vai ter na hora da sua redação. Então, para esses 3 momentos, tem estratégia diferente. Tá? Então, quanto melhor você executar essas operações aí, e esses momentos, melhor vai ser sua redação. Você pode pensar, eu preciso fazer rascunho. É muito recomendado que você faça o rascunho, porque texto sem rascunho pode dar problemas gigantes na hora que você vai transcrever direto para a folha definitiva. Você pode rasurar, você pode colocar uma ideia e depois voltar atrás e querer refazer, e não tem como, tá? Então, você pode criar um texto totalmente fragmentado, e o planejamento antes do rascunho, que eu chamo de planejamento pré-rascunho, ele vai eliminar esse tipo de possibilidade. E o rascunho, quando você passa do planejamento pré-rascunho para o rascunho, quando você escreve efetivamente, você tem a condição de olhar e dizer, não, espera aí, eu quero mudar isso, eu preciso melhorar essa parte. Então, você tem possibilidades de fazer melhorias, coisa que não acontece se você tenta escrever direto na folha definitiva. Agora,
esse processo de fazer o planejamento, de fazer o rascunho, de passar para a folha definitiva, ele é um processo mais minucioso e que ele demora mais. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que praticar todas essas fases para que eu consiga chegar e escrever ali em 1 hora e 10, 1 hora e 20 no máximo. Tá? Então, é esse cuidado que nós temos que ter, e eu vou orientar vocês para que isso seja feito de maneira mais rápida possível. Tá? Beleza. Então, falando essas ressalvas sobre o rascunho, sobre folha definitiva, sobre não fazer rascunho, deixa eu ver o que tem mais uma coisa importante aqui. Ok. Não, eu acho que isso já é o suficiente. E aí, o que a gente tem de pré-rascunho? Né? Nós temos aquele planejamento que, quando nós pegamos a nossa folha de redação, a nossa proposta de redação, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar lá. A gente vai começar a analisar, né, a proposta, ler os textos motivadores, ler o tema, e aí já trabalhar na própria redação. Olha, a minha tese vai ser assim, em tópicos. Né? Então, eu tenho aqui várias formas de fazer esse planejamento pré-rascunho, em tópicos, em resumo e narrativa. Em tópicos, é quando eu coloco ali, ó, minha tese, meus argumentos, eu já seleciono os meus repertórios, a minha fundamentação, eu já indico como é que eu vou fazer a minha solução, a minha conclusão. Então, tudo isso já é feito lá no meu planejamento pré-rascunho em tópicos. Em resumo, se a gente lembrar da teoria do resumo, é pegar as ideias principais de cada parágrafo. A ideia principal da introdução, no caso, é a tese, aí no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 é o argumento 1 e o argumento 2, e lá na conclusão é a solução, né? É a nossa proposta de solução para resolver os problemas apontados. Então, aqui eu tenho essa ideia do resumo, né? Fazer um resuminho ali antes do meu rascunho. Uma outra forma é quando eu coloco numa estrutura ali de narrativa, em primeira pessoa. Na minha tese, eu vou fazer isso aqui, eu vou usar esse tal argumento, vou usar esse repertório, esse outro. Então, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Geralmente, gente, a maioria das pessoas usa em tópicos. O que cabe a vocês? Cabe a vocês o que for mais confortável. Eu vou usar tópico? Não, eu prefiro usar resumo. Uma narrativa me parece mais melhor, eu me sinto mais familiarizada com isso. Então, eu escolho um e sigo esse planejamento até o final. Eu falei, na aula que não foi gravada, eu falei isso e estou reforçando aqui. Tá? Então, eu escolho, essas escolhas que eu vou fazendo, vai criando um modelo, vai criando uma estratégia. Quanto mais escolhas eu fizer, em tudo, em todas as fases, no meu planejamento pré-rascunho, no rascunho, na folha definitiva, quanto mais escolhas eu já pré-selecionar, vai ser melhor vai me agilizar muito, tá? O tempo de execução, o tempo de escrita vai diminuir bastante quando você vai já anteriormente escolhendo a sua estratégia, escolhendo as técnicas de escrita. Tá? Então, esse é um ponto. Eu recomendaria a você, no caso, que usasse, por exemplo, o planejamento pré-rascunho em tópicos, que é bem simples de fazer. E aí, o que é interessante também eu falar? Quando você usa esse planejamento em tópicos, quando você escolhe sua tese, escolhe seus argumentos, os repertórios eles têm que fundamentar, eles têm que validar aqueles argumentos. Tá? Na parte 2, vocês vão ver, no segundo desenvolvimento, vocês vão ver um exemplo de que o argumento, o repertório, ele não valida o argumento. Então, há um desencaixe, há uma divergência ali de sentido. E esse cuidado, esse problema a gente já resolve no nosso planejamento pré-rascunho.
tu olha para o teu repertório e diz, mas esse repertório aqui, ele não tem relação com esse meu tópico. Então, as escolhas que eu fizer no meu desenvolvimento pré-rascunho, elas têm que ser escolhas estratégicas. Elas têm que ser escolhas que vão direcionar o meu texto para uma resolução coerente. Além disso, o que eu tenho que pensar também? Tá, beleza, eu não tenho esse argumento aqui, ele não cabe com essa minha causa, com esse meu argumento. Esse meu repertório não casa. Eu descarto ele e busco outro. Então, essas as decisões que vocês têm que ter. Eu não tenho fundamentação para esse argumento. Esse argumento aqui me parece interessante. Negligência do Estado. Me parece interessante, mas eu não tenho nada que valide esse argumento. Eu busco outro. Eu busco baixo índice de escolaridade. Aí, se eu tiver fundamentação, ok, eu sigo. Beleza, gente. Então, seguindo aqui, tá? Então, essa parte de planejamento pré-rascunho, ela é fundamental. Decidam, façam suas escolhas e coloquem em prática isso, tá bom? E quais são as habilidades do projeto de texto? As habilidades do projeto de texto são selecionar, organizar, interpretar e relacionar fatos, argumentos, opiniões em busca de um ponto de vista. Então, todas as decisões que eu tomar vai ser para validar o meu ponto de vista, a minha tese. Então, esse projeto de texto estratégico, quando eu consigo fazer uma boa seleção, uma boa organização, uma boa interpretação e uma boa relação entre as partes, entre os fatos, entre os argumentos, as opiniões, para reforçar a minha tese, que é o meu ponto de vista. Então, isso compõe o projeto de texto estratégico que eu falei lá no início. Tá? E vamos colocar aqui um exemplo. O exemplo é na redação de um aluno, né? Ele começa com uma estratégia bem interessante, uma estratégia que eu falei para vocês na aula passada, na aula 2. Tá? Então, vamos lá. É de conhecimento geral que a Constituição Federal de 88, documento jurídico mais importante, prevê-se o artigo 6 o direito à segurança como inerente a todo cidadão brasileiro e residente no país. É aquele início da Constituição, mas pode ser outra legislação, pode ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode ser o ECA, pode ser o Estatuto do Idoso, pode ser uma outra Constituição americana, enfim, uma outra legislação importante que tenha relação direta com o tema. Tá? E se você cita uma referência estrangeira, depois você tem que voltar para o contexto nacional, para o contexto local, se no caso for a Amazônia, se for o Pará, você vai ter que fazer esse funil, né? Você vai ter que depois trazer algo com referência direta ao tema, ao local, né, que a gente está falando. Aí, continuando aqui. Conquanto a forma que o Estado brasileiro proporciona segurança pública na atualidade impossibilita que uma grande parcela da população desfrute desse direito federal na prática. É aquela ideia que nós falamos. O mundo ideal, segurança pública, legal. Constitucional, a Constituição prevê isso. Na prática, não acontece. Na prática, as coisas não estão tão bem assim. Tá? Isso para a saúde, para educação, para saneamento básico, para moradia, esporte, lazer. Então, esse tipo de início aqui é um início que você pode adotar para vários temas. E como o Ministério Público ele trata de questões problemáticas, ele está sempre fiscalizando, ele sempre está em busca de proteger a sociedade, né? Então vai sempre ter uma situação ali problemática envolvendo. Então essa ideia de um mundo ideal e a realidade é interessante. Isso você poderia usar tanto na legislação, num contexto jurídico. Esse contexto jurídico ele pode vir até da observação dos textos motivadores lá na proposta, traz uma lei, traz uma referência a alguma legislação, aí depois eu adoto isso na minha redação. Por exemplo, o tema sobre dignidade sexual,
dessa semana, ele vai trazer essa questão da dignidade, da proteção. Lá na Constituição, no artigo 127, fala sobre o dever, né, da sociedade de proteger as crianças de qualquer tipo de violência. Então, a gente pode usar nesse caso. Tá bom? E é isso. Então, essa aqui é uma decisão que a gente pode tomar também, de acordo com aquelas estratégias. Olha, eu vou fazer a minha introdução dessa maneira, deixando sempre também aberta a possibilidade de usar outras formas, né, de ter essa capacidade de escrever vários tipos de texto. Por exemplo, eu posso formatar para me escrever dessa maneira, mas eu tenho que ter habilidade para escrever também usando o início de uma música, de um livro, de um filme, de uma série, de qualquer coisa. Tá bom? Continuando aqui. Nesse viés, torna-se crucial analisar as causas desse revés, dentre os quais destacam-se a negligência governamental e o baixo investimento em educação. Olha, percebo aqui, gente, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou marcar baixo investimento em educação e negligência governamental. Negligência governamental e baixo investimento em educação. Essas duas coisas elas vão ser recuperadas depois, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, esse padrão aqui, que você está organizando. Você está organizando a sua argumentação. O avaliador vai olhar para cá e vai dizer, beleza, eu já sei o que esse candidato vai fazer. E aí ele só vai depois olhar mais à frente para ver se você consegue cumprir o que você organizou lá na introdução. Tá bom? Então, vamos aqui. Aí no desenvolvimento 1, né? Desenvolvimento 1, o que a gente tem no desenvolvimento 1? Essa ideia de retomar lá a negligência do Estado. Está aqui, ó. Está aqui. Negligência do Estado. A princípio, eu acho que era imperioso notar que a negligência potencializa o não desfrutamento do direito à segurança pública pela população no Brasil. Então, aqui retoma lá a ideia da introdução. Está relacionando as partes. Além de estar relacionando as partes, está organizando. Isso é uma forma de organizar. Eu apresentei lá primeiro a negligência, está aqui. Estou usando aqui no meu primeiro desenvolvimento. Isso é uma forma de organizar. Isso é uma forma de relacionar as partes. Tá? Então, vamos ver o que mais tem aqui nesse parágrafo. Esse início é o que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal nada mais é do que um guia para o nosso desenvolvimento. Então, essa ideia inicial ela vai servir de baliza para tudo que vem depois. Se a gente for pensar no parágrafo de desenvolvimento como mini texto, que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, o tópico frasal é a nossa introdução. O meio aqui do parágrafo é o desenvolvimento e o final é uma conclusão. Então, a gente, pensando nessa forma microtextual, a gente percebe isso. Tá? Então, esse elemento, tópico frasal, ele é importante. Ele é importante também para criar ali já uma estrutura, um estilo. Tá? Eu começo dessa forma, é imperioso notar, é importante notar. Aí, aqui, é uma forma aqui, sintática. Lá no meu desenvolvimento 2, eu começo de uma maneira semelhante, é o que a gente tem, que a gente chama de paralelismo sintático. Então, fazer essas escolhas também é importante. Uma outra coisa importante, o conectivo no início, a princípio. Use os conectivos, no início do desenvolvimento 1, no início do desenvolvimento 2, no início da conclusão. Tá? Então, beleza. Então, fique aí essa ressalva a respeito do tópico frasal. Ok, continuando. Esse contexto, inoperância das esferas de poder, exemplifica a teoria de instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman.
que as descreve como presente na sociedade, todavia sem cumprir sua função social com eficácia. Ora, essa ideia de negligência do Estado é uma causa que ela pode ser aplicada a vários temas. E esse tipo de repertório aqui, da teoria das instituições do Bauman, também. Porque se a gente pega um outro direito, a gente pode aplicar com essa mesma ideia. Tá? Então, aí tá as minhas escolhas. Eu faço as minhas escolhas a partir disso, a partir de uma estratégia. Eu vou colocar só o Bauman? Não, eu posso colocar mais. Né? Daqui eu posso apresentar também uma estatística que mostra que a negligência do Estado gera mais insegurança. E aí torna o meu texto mais informativo, lembrando lá da informatividade, que é essa ideia de trazer coisas novas. Texto sem coisas novas ele não precisava nem ser escrito. Então, se vocês querem diferenciar o texto de vocês têm que trazer elementos novos, repertórios novos, conhecimentos novos para o texto. Tá? Então, essas escolhas são importantes. Tanto essa escolha de uma causa que ela é geral, e essa negligência do Estado ela tem relação também com aquela ideia inicial a Constituição, ela prevê uma coisa e na realidade mostra outra, tem essa mesma ideia, tá bom? E esse repertório do Bauman, ele acaba validando tanto a ideia geral lá, quanto o argumento que é negligência do Estado. E aí, essa escolha, ela surge lá no meu planejamento pré-rascunho. Eu já faço essa escolha lá. Tá? Sobre essa ótica, devido à baixa atuação das autoridades, e a consequência dessa negligência governamental é o aumento de homicídios e roubos. Aí aqui eu tenho uma relação de causa-consequência. Existe a negligência do Estado, os Estados, né, têm as instituições, mas elas não cumprem o seu papel, e a consequência disso é o aumento de homicídios e roubos. Essa relação de causa e consequência, que é uma relação lógica que aparece aqui nesse parágrafo, que é uma boa estratégia também, que é algo que enriquece, que é dentro da ideia, o quê? Dentro da ideia de interpretação. Aqui eu fiz a seleção, né? Eu fiz a seleção do meu argumento, eu fiz a seleção do meu repertório, eu interpretei com essa relação lógica de causa e consequência, e eu relacionei a causa, negligência do Estado, com a minha introdução, o desenvolvimento com a minha introdução. Então, aqui eu coloco aquelas várias habilidades do projeto de texto estratégico num só parágrafo, dá para a gente ver com mais clareza. Aí, finalizando aqui, nessa perspectiva, para a mudança dessa realidade, aqui é fácil e imprescindível uma intervenção estatal. Esse final aqui eu posso fazer um fechamento sempre olhando para o meu tópico frasal e para o meu desenvolvimento do parágrafo, tá? Então, eu olho para o tópico frasal, nessa perspectiva, para mudar essa realidade, o que de negligência do Estado, faz imprescindível uma intervenção estatal, claro, para modificar a situação. Aqui está de maneira genérica, mas a gente poderia melhorar e colocar de uma forma mais específica, tá bom? Então, gente, a aula continua na parte 2, essa foi a parte 1, eu consegui, eu acho que trazer todos os elementos que ficam lá na gravação da aula, tá? Que eu não gravei, na verdade, mas tudo isso que eu falei é mais ou menos que estava contemplado no que não foi gravado, tá bom? Então, assista essa parte 1 e assista a parte 2, que a gente continua aqui no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, e aí eu faço encerramento. Tá bom, gente? Obrigado aí e até a próxima.